Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Hoje vamos juntos por 2 Reis, dos capítulos 8 a 10, e aqui tem de tudo. Tem promessa sendo cumprida, mudanças de reis, uma rainha que acho que tá no controle, e um homem usado por Deus, mas que não se entrega totalmente. Então, bora juntos mergulhar nessa história. No capítulo 8, o capítulo começa com Eliseu falando para a mulher sunamita, lembra aquela que recebeu o milagre que o filho foi ressuscitado? Para que ela saísse da terra porque haveriam 7 anos de fome. Ela obedece, vai para fora, e aí quando ela volta, ela encontra suas terras ocupadas. Então ela estava sem ter realmente onde morar, onde ficar ali na própria terra dela, né? Mas quando ela vai pedir ajuda ao rei, olha o cuidado de Deus justamente nessa situação. O servo do rei estava contando essa história do milagre de Eliseu com ela e o filho. E aí o rei se comove com toda aquela situação e devolve tudo que era dela. Olha a providência do Senhor nessa situação, né? O cuidado de Deus com a serva dele. E aí na sequência, Eliseu ele vai para Damasco e o rei da Síria estava doente. E ele manda perguntar para Eliseu se ele vai se recuperar. E Eliseu fala, olha, você vai se recuperar sim, mas você também vai morrer. E aí Azael mata o rei e assume o trono. Eliseu ele fica profundamente triste, ele chora porque Deus mostra para ele que Azael vai trazer muito sofrimento para Israel. E a gente vê que Deus ele sabe de tudo que vai acontecer. E mesmo quando a gente não entende o porquê, ele continua soberano. Então nessa situação Eliseu ele fica profundamente triste com tudo que ele sabe que vai acontecer com o povo, mas ele continua confiando e crendo na soberania do Senhor. E aí no capítulo 9 nós vemos a queda de Jezabel e o início do reinado de Jeú. Agora começa de fato a ação aqui. Eliseu ele envia um dos seus discípulos para ungir Jeú como rei de Israel. Mas ele não seria só rei. Ele tinha uma missão, que era acabar com a casa de Acabe, aquele rei que tinha se afastado de Deus, casado com Jezabel e levado o povo para a idolatria. E Jeú é um cara decidido, né? Assim que ele recebe a unção, parte para cumprir a ordem de Deus. Então ele mata Joroão, que é filho de Acabe e rei de Israel, e também Acasias, que era rei de Judá, que estava aliado com ele. E aí Jeú vai até Jezabel, que tenta manter as aparências, se arruma, pinta olhos, mas não adianta, né? Ela queria disfarçar ali tudo que estava acontecendo, mas ela é jogada do alto do palácio e morre de forma brutal, exatamente como havia sido profetizado. Então aqui a gente vê a justiça de Deus. Ela pode até levar um tempo para acontecer, mas no tempo certo ela sempre chega. E Jezabel ela havia pensado, né? Ela sempre achou que ela poderia controlar tudo, que tudo estava na mão dela, mas de fato ninguém escapa de Deus, do juízo de Deus, e quando Deus determina algo que precisa ser feito. E aí, para encerrar, no capítulo 10, Jeú ele zela pela missão, mas ele não se entrega por completo, sabe? Ele continua firme, ele manda eliminar todos os descendentes de Acabe, que são aproximadamente 70 ali, na verdade 70 ao todo. E depois ele elimina também amigos, aliados da família de Acabe. Organiza uma grande armadilha mesmo para os adoradores de Baal. E ele diz que vai fazer um sacrifício a Deus falso e reúne todos os profetas e seguidores de Baal no templo. E quando todos estão lá, Jeú manda acabar com eles. E o templo é destruído e vira algo ali bem terrível, bem forte mesmo. Até aqui parece que Jeú é o cara certo, mas o texto deixa claro que ele não abandonou os bezerros de ouro que Jeroboão tinha estabelecido em Baal e Dan. Ou seja, ele elimina Baal, mas mantém outra forma de idolatria. Então aqui a gente vê que o propósito ele não foi cumprido de forma completa, né, na sua totalidade. Então Jeú faz parte da vontade de Deus, mas ele não se compromete com o coração inteiro, de forma íntegra, na sua totalidade. Ele foi até elogiado pela obediência parcial, mas a história termina com Israel sendo atacada pelos inimigos e perdendo território. Porque fazer parte do plano de Deus não é a mesma coisa que viver em plena obediência, sabe?
Se a gente não entrega tudo, se a gente não obedece tudo, na verdade a gente está continuando sendo desobedientes. Então esses capítulos mostram que Deus, ele cuida de nós, sabe? Ele cuida, julga com justiça e ele continua conduzindo a história mesmo em tempos difíceis. E nós podemos perceber aqui também que aquilo que eu mencionei anteriormente, obedecer parcialmente é muito perigoso. Geu, ele foi usado por Deus, sim, isso é um fato. Mas por não se entregar por completo, ele perdeu a oportunidade de marcar a sua história e de todo um povo com uma fidelidade verdadeira. Então esses capítulos nos lembram que Deus, ele age até nos detalhes, ele cumpre a sua justiça no tempo certo, ele espera de nós não só uma ação, mas um coração inteiro. No próximo episódio, nós vamos seguir com a sequência dos reis e vemos como a fidelidade ou a falta dela, como a gente viu aqui também, impacta em gerações. Então, até lá, que a palavra siga transformando a sua vida, que o Senhor continue nos dando graça nessa jornada e que Ele nos ensine e nos ajude a sermos fiéis de forma total, de forma completa, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar aquilo que nós precisamos corrigir na nossa conduta, para sermos de fato excelentes em obediência, para obedecermos ao Senhor e não sacrificar, como a palavra menciona. Um abraço, gente, até mais, Deus abençoe.